Olá, bom dia pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui no nosso estudo bíblico, estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, estamos na parte 5. Vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração para a gente estar iniciando, dando sequência aí aos nossos estudos. Vilmar. Paz do Senhor, bom dia a todos. Ó Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaria de estar agradecendo, Pai, por mais um dia, por essa reunião, Pai, por estarmos aqui novamente, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais do Seu nome. Podemos aprender as Suas palavras. Senhor, venha abençoar esse estudo, Pai, e venha nos iluminar para que nós possamos, Pai, entender e praticar a Sua palavra, Pai. Eu abençoa, Senhor, todos que estão aqui, aquelas pessoas também, Pai, que não puderam estar aqui não, reunidos com a gente online, Pai, que elas possam depois no futuro estar vendo. Que o Senhor venha as iluminar também. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, obrigado, Vilmar. Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo bíblico. Então nós estamos aqui estudando aqui da nossa Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta que aparece aqui na Bíblia. E a gente já falou, a gente já fez uma introdução, a gente já falou da igreja, quando ela foi fundada, a gente já falou dos problemas que estavam acontecendo e informaram Paulo, e quando ele estava lá em Éfeso, ele fez essa carta aos Coríntios. E ela praticamente trata dos problemas que estavam acontecendo na igreja. Então é uma carta muito importante para os ensinamentos da igreja, porque ela trata muitos problemas, muitos assuntos que aparecem nas igrejas. Então é uma carta muito importante para nós, inclusive, apesar de ser um problema lá da época, do contexto que a gente já comentou, ela se aplica hoje, porque isso acontece até hoje. E aí a gente viu que essa carta, né, o conteúdo dela, ela vem dividida por problemas. O primeiro problema que a gente está tratando, do capítulo 1 ao 4, é sobre divisão na igreja, né? Sobre os grupos, sobre os partidos, né? E é isso que a gente vem falando. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente já leu aqui o capítulo 1, a gente já leu o capítulo 2, né? E hoje a gente vai ler o capítulo 3, né? No capítulo 1, só dando uma reforçada, o capítulo 1, Paulo ele vem chamar a nossa atenção para qual que é a nossa vocação, né? Assim, para quê? Qual é o que se espera das pessoas da igreja, né? Então, ele veio falar da unidade, mas no capítulo 1 ele vem focar na nossa vocação, ele veio focar para que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser santos, nós somos chamados para ter uma união em Cristo, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Então, a gente já falou sobre ser santo, inclusive fizemos um tema específico de santidade. Paulo falou aqui da mensagem da cruz, que é o foco nosso, é Jesus. E aqui no finalzinho, quando ele fala dos valores de Cristo, que Jesus fala que tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Então, e aí a gente está estudando nesses grupos de capítulo, a gente vai estar falando muito sobre a questão carnal e a questão espiritual. E aí no capítulo 2, ele fala sobre ele. Ele fala, como é que eu me apresentei? Como é que eu fiz? Como é que eu preguei? Como é que eu estou levando o evangelho? E aí ele fez essa separação. Ele falou, ele não está enaltecendo o homem, ele está enaltecendo a Cristo. Ele está focando na parte espiritual. E é assim que deve ser. A gente estudou isso no capítulo 2, domingo passado.
E aí depois ele veio falar da sabedoria com que a gente passa as informações. A sabedoria com que a gente fala de Jesus para as pessoas. Essa sabedoria, ela vem de Deus. Não é a sabedoria do homem, que muitas vezes ela é distorcida. E sim, o ensino do Espírito Santo atuando nas pessoas. A gente viu isso no capítulo 2. E aí, então, no capítulo 3 hoje, que nós vamos ler, o que Paulo vai trazer para nós? Ele fala que esse tipo de problema que está acontecendo, né, essas dissensões, essas divisões ou seguir líderes, isso daí demonstra uma baixa espiritualidade. Ele vai explicar isso para a gente, nós vamos falar isso hoje. A maturidade espiritual. A gente vai falar sobre isso hoje. E aí ele vai falar também dessa responsabilidade das pessoas que ensinam. E aqui, no caso, eu chamo a atenção a todos que quando a gente fala da responsabilidade dos que ensinam, não é só a minha responsabilidade ou do Edgar hoje que a gente está fazendo o ensino bíblico. Não é isso. É de todos os que vão falar de Jesus para outra pessoa. De todos que estão na igreja, nós temos essa vocação, nós temos essa responsabilidade de levar Jesus para as pessoas. E é essa responsabilidade que ele vai falar. Quando a gente vai passar a informação para outro, a gente precisa estar bem preparado. Nós vamos falar sobre isso. Então, não é assim, isso daí é só para o pastor ou só para o presbítero. Não. É para todos. Todos, quando a gente fala assim de ensinar, é quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar do evangelho para as outras pessoas. Seja na igreja ou fora dela, tá bom? Nós vamos ver isso hoje, no capítulo 3. E aí ele vai focar no finalzinho que essa sabedoria humana não é ela que deve prevalecer, porque a gente já viu isso. É sobre a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. A gente tem sim que plantar, que regar, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo e a gente vai ver isso. Então vamos ler o capítulo 3 aqui e vamos conversar. No primeiro bloquinho aqui, para eu economizar um pouco de fala, né? Em vez de eu ler, eu vou pedir para o Vilmar ler, tá bom? No primeiro bloquinho aqui, do versículo 1 ao 9. Você pode ler para a gente? Dá para ler aí, Vilmar? Tranquilo. Pode começar? Pode. Peraí. Eita, o celular virou. Peraí. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. As dissensões demonstram falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como a crianças em Cristo. Espera aí que meu cachorro começou numa... Tem problema não. Acho que agora ele parou. Como a crianças em Cristo. Leite vos deis a beber, mas vós dei alimento sólido. Espera aí, que eu acho que eu vou pegar minha Bíblia, que está mais fácil. Meu olho. Não vos deis alimento sólido. Porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora. Nossa, minha vista está ruim. Espera aí, gente, só um minuto. Tem problema não. Quer que eu siga daqui? Segue daí que eu já pego aqui. Tá bom, vai lá, Edgar. Continua a leitura. Eu vou repassar rápido então aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto,
Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e eu outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Obrigado. Obrigado, Edgar. Pai do Senhor, irmã Rosângela. Então, pessoal, então o que ele já está começando aqui? Falar aquilo que a gente já falou sobre essa questão de espiritual e carnal, né? Então, por quê? Ele vai tratar realmente isso, que a maturidade espiritual. Então, ele já está falando que a igreja de Corinto, ela não estava muito madura espiritualmente. Então, ele veio já começar sobre essa questão. Então, quando ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderei suportá-lo, a gente costuma usar essa figura de crianças em Cristo ou adulto, quando a gente vai falar sobre o alimento, né? Que você dá leite para a criança e você dá alimento sólido para quem está mais maduro. Então, eu queria chamar uma atenção aqui especial, que é o seguinte, que quando ele fala isso, ele não está falando de que determinadas pessoas você pode falar uma coisa e para determinados grupos você vai falar outra coisa. A mensagem do Evangelho ela é única. A questão aqui, quando a gente fala maturidade, é a profundidade do entendimento sobre a questão. Então, tudo que a gente vai falar sobre a doutrina ou sobre o Evangelho, a palavra é uma só. Não tem duas. Por exemplo, para um eu posso falar sobre isso, para outro eu posso falar sobre aquilo. Não é isso. Quando a gente fala maturidade espiritual, por exemplo, até vou dar exemplo. Quando a gente ensina para as nossas crianças, a gente usa um linguajar e a gente sabe que tem coisas que ela ainda não entende, a gente usa uma forma de estar abordando criança. Quando a gente está conversando com alguém que está começando a fé cristã e está começando a aprender, e você vai usar uma linguagem, uma forma de abordar, quando você pega uma pessoa que é mais estudada na Bíblia, mais focada tal, você está usando outra, mas a palavra é a mesma. A gente não ensina outra coisa para as crianças, ou a gente não ensina outra coisa para... Não é isso, tá bom? A palavra, a mensagem é única, sempre foi, mas aqui a gente está tratando maturidade. Como é que as pessoas estão maduras. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a maturidade da igreja de Corinto. Por quê? Porque eles ainda estavam muito imaturos, eles não estavam crescendo. A igreja de Corinto, apesar de Paulo já ter passado por lá, enfim, ela não estava crescendo, estava passando o tempo e ela não crescia. Isso acontece muito, em muitas igrejas acontece isso. Esse estacionamento, vamos chamar assim. O que acontece? Muitas vezes as pessoas aceitam, elas entendem, acreditam, mas elas não evoluem espiritualmente, ela fica só naquilo. Muitas vezes não tem um crescimento. Muitas vezes ela não se desenvolve. E muitas vezes a igreja também fica um pouco parada. Por quê? Porque ela conheceu a Cristo, aceitou tal e parou ali. E aí o que acontece? Ela não vai se aprofundar
nas coisas como é o que a gente faz, por exemplo, né? Para que aconteça a evolução. A evolução é um processo contínuo. Tem muita igreja que às vezes fica meio parada. Por quê? Porque ouve e não pratica. Ouve e não entende, não estuda, não se aprofunda, não participa ou não faz algo para o crescimento espiritual. Então, isso pode acontecer, isso é um perigo que qualquer igreja corre. Né? E como que a gente evolui espiritualmente? Sempre lendo, ouvindo a palavra e praticando, e estudando. Assim você gera assim um movimento. Lembra quando a gente aprendeu, a gente conversou muito sobre o pendor do espírito na carta de Paulo passada, que Paulo deixou muito claro que quanto mais você vai para o lado espiritual, mais você evolui espiritualmente. Quanto mais você fica ali nas questões carnais, mais você demora a acrescentar, a evoluir espiritualmente. Edgar, levantou a mão. É isso? Isso, eu queria só acrescentar alguma coisa. Você também já comentou agora na questão da, da idade, né? Da questão das faixas etárias que você encontra dentro da igreja, a maneira que você fala de Cristo nos ensinamentos para os mais velhos, né? É diferenciada, mas a doutrina continua a mesma, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? E a gente tem Sim, aí estamos ouvindo. diferentes maneiras por faixa etária para você falar e que tem entendimentos diferenciados, né? Mas a doutrina é a mesma, como você acabou de comentar agora, né? E eu, fazendo assim uma comparação com o pai e filho, né? O quanto a gente fica feliz quando vê que o filho está aprendendo aquilo que você está ensinando e ele está crescendo, né? O quanto o pai gosta de ver aquele filho, puxa, ele já está até me ensinando, né? Eu ensinei para ele algumas coisas, mas ele foi a fundo e ele foi lá buscar as informações, hoje ele já me ensina sobre tal coisa, né? Às vezes eu vou falar com meu neto e ele me ensina alguma coisa, eu falo, onde você aprendeu isso, né? Então é muito legal isso, dá muita alegria de ver, né? Imagino Deus vendo você ali buscando crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento, né, daquilo que ao pouco foi ensinado e você multiplicou isso, né, e passou para muitos. Então isso é alegria para o pai, né? Para Deus, ele fica feliz de ver tudo isso, né, entre os irmãos. Mas muitos às vezes não querem, né? Muitos às vezes não estão felizes com aquele mingauzinho, com aquela coisinha ali e vão ficar no jardim da infância para o resto da vida, né? E isso é percebido, né, pelas pessoas que estão por perto. Fala, puxa, uma pessoa tão há 30 anos na igreja, já de idade, né? E comete esse tipo de erro, ou fala tal coisa, ou não sabe tal coisa, né? Não buscou conhecimento. Então, isso é um ponto ruim, né? Mostra também talvez falta de interesse mesmo, que a pessoa vá buscar a fundo as coisas que Cristo tem para ele poder passar, né? Se preparar. A gente se prepara para tanta coisa na vida, né? Se prepara para um curso, vai fazer o curso, faz o melhor, vai fazer uma entrevista, se prepara antes, vai fazer né, vai viajar, prepara todo o mapinha, prepara todas as coisas, a gente se prepara com tantas coisas, né? E aí na hora de levar o evangelho a gente não se prepara e fica ainda feliz com isso. Não vai do jeito que tá, eu vou me virar lá. Não, peraí, né? Não, no momento ali você tem que tá ligado, né? Então são coisas que a gente vai encontrar aí, o quanto ele estava vendo que as pessoas continuavam, né, no mesmo passo, né? Isso não agrada, né? O pai que vê que o filho não evolui, né? Que o filho continua querendo ficar no primeiro ano do ensino, né? Do ensino médio, eu vou ficar aqui porque aqui tá bom. Isso não é um bom sinal, né? Sinal de que algo tem que ser tratado aí, né? Algo tem que ser tratado. Não confundir tempo de igreja, tempo de evangelho com conhecimento e com esse crescimento espiritual, né? Não confundir, tem pessoas que estão há 50 anos na igreja, e aí o outro vai e fala, vou falar ali com o ancião, chega lá e fala, ih, esse aqui tá meio, né? Acho que eu vou procurar um jovenzinho ali, porque eu acho que ele tá... Então, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Nos parâmetros que a gente tem dentro da igreja, né? Mas vamos lá, tem bastante coisa aí pra gente ver. Perfeito, Edgar. Perfeito. Muito, muito, assim, muito didático. Então, e aí Paulo diz, e ele fala, então, eu estou vendo que vocês são realmente imaturos. E aí ele fala, por quê que ele está dizendo isso? E aí ele fala, ó,
a partir lá do versículo 4, né? A partir ali do versículo 4, ele está explicando. Porque ele diz assim, porque se alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de um, eu sou de enfim. Então ele fala assim, que é evidente que andais segundo os homens. Então, você está indo para o lado carnal. Se você fica focando, né, no líder, você está segundo os homens. E aí ele fala assim, pô, e quem são esses homens, né? Então ele fala, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Né? O que são esses líderes? Aqui, até grifei agora, porque é importante. Ele fala assim, são servos por meio de quem cresce. Quer dizer, e são pessoas que são instrumentos. Por isso que eu frisei o por meio de quem, porque as pessoas são instrumentos na mão de Deus que servem para levar a palavra. Então, quem está criando a palavra, ou quem está a mensagem, não é o homem. Não é o homem que bolou um negócio, vai lá, teve uma ideia bacana, vai, implementou lá e as pessoas vão seguir. Não. Então, ele está falando, essas pessoas são servos e são instrumentos na mão de Deus. E foi através desse instrumento que vocês conheceram Jesus. Então, através desses instrumentos que a ideia, a palavra foi plantada, que a palavra foi regada, como ele fala aqui, né? Um planta, o outro rega, mas o crescimento espiritual vem de Deus. Então, a parte espiritual é a parte mais importante, porque Deus é que vai dar o crescimento. Então, é o Espírito que guia nossas vidas. A gente tem que buscar esse crescimento espiritual, porque é isso. Eu queria aproveitar que eu vi, durante os meus estudos, uma palavra bastante interessante, quando o pastor estava falando de quando a gente conhece a Cristo. Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Na Bíblia parece mais Senhor do que Salvador, né? Então ele fala assim, quando você reconhece Cristo como Salvador, ele é o Salvador mesmo, né? E você para por aí, você não vai ter o crescimento. Quando você entende que Cristo tem que ser o Senhor, quer dizer, ele é o Senhor da sua vida, tudo que você fizer é para ele, tudo que você fizer é porque ele está te orientando, quando você está buscando. Então a gente já reconheceu que é o Salvador, mas como Senhor, aí você vê o processo de crescimento. Porque quem conduz, quem é o Senhor da sua vida? É Cristo? É. Então aí vai vir o crescimento espiritual. Então, quando às vezes você só reconhece como seu Salvador, já estou salvo, e dá uma esfriada, vamos chamar assim, você não evolui, que é quem está falando aqui, o Edgar, enfim. Mas quando Cristo é o Senhor, quando é Deus que dá o crescimento, quando é Cristo que te move, aí sim o crescimento vem. Então, o crescimento vem da onde? Da busca de Cristo, da busca de Jesus, de seguir o ensinamento de Jesus. Então, a gente planta, outro rega, o homem planta, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então, ele mesmo está falando. Ele fala, quem planta, quem rega, são, aqui no versículo 8, né? Ó, o que planta e o que rega são um. Quando ele fala que são um, como assim são um? Tudo é uma coisa só, tanto quem planta quanto rega. É uma questão só, como a gente já falou. A palavra, o evangelho, ele é único, ele é um só. Ele é um só. Então, não tem outra palavra. É uma coisa só. E aí, cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. Quer dizer, isso aqui a gente já vai falar um pouquinho também, porque Paulo vai falar sobre isso, inclusive no segundo bloquinho. Então, ele quer dizer aqui, ó, tem impacto sim da forma com que a gente planta e a forma com que a gente rega. Bom, assim, não pode ser de qualquer jeito, como diz o Edgar, né? A gente tem que ter preparo para isso. Mas quem vai dar o crescimento é
é Jesus. E cada um vai ser medido pelo seu próprio trabalho. Mas antes disso, a gente vai ver o fundamento desse trabalho. Onde tem que estar esse trabalho? Em que fundamento? Nós vamos ver isso no próximo bloco. Mas aqui ele deixa muito claro, então, por que ele está falando que a igreja está com baixa espiritualidade? Porque ela está focada no homem. Porque ele está mostrando que existem essas divisões, e ele está falando que a maturidade vem quando você tem o crescimento espiritual. E aí, mais para frente, a gente vai reforçar isso. E ele está falando, olha, tem responsabilidade quem faz, quem rega e quem planta. Edgar quer falar alguma coisa ou vamos ler o próximo bloco? Oi, acho que vamos seguir, porque depois a gente faz uma geral. Eu acho que assim, tem os ensinamentos importantes nesse bloco, né, que a gente passou agora, e eu penso que talvez a gente se reavaliar como é que a gente está dentro da igreja, no sentido de estar crescendo, né? Crescendo. Será que eu já não estou acomodado com como eu estou vivendo, né? Eu vou viver de farinha láctea, eu vou viver de aveia, eu vou viver... Ou eu já posso comer ali né? Sabe? Puxa, será que eu já não está ficando chato eu chegar num restaurante e ver aquela aveia com banana, tal, né? Todo mundo comendo o almoço ali e tal, e você... Será que não fica um pouquinho atemporal, um pouquinho fora, né? Para que alguém veja e fala, puxa vida, você já está há tanto tempo e você ainda não aprendeu, né? Você não está demonstrando que aprendeu, não está mostrando para os que estão na igreja mesmo, sendo uma boa influência, e para aqueles que estão de fora, né? Uma vez eu ouvi uma coisa muito, muito violenta, muito triste, de uma pessoa fora da igreja comentando, eu não esqueço disso, eu acho que talvez seja uma maneira de eu ter um parâmetro do que as pessoas de fora podem ver na igreja, né? A pessoa comentou porque estavam fazendo barulho, deixando o carro em cima da calçada, fazendo isso e aquilo, né? Confusão, bagunça na rua lá, tal, e era da igreja, né? E a pessoa de fora vendo tudo aquilo falou: puxa, vocês, acho que ele já deve ter tido algum contato com a palavra, então ele falou: vocês estudam a vida inteira e não aprendem, sabe? A pessoa de fora da igreja me falou, né? E eu ouvi aquilo, falei: puxa vida, né? Sabe? Ele queria dizer que a gente não aprendia respeito, não aprendia a ter, né? Se preocupar com o próximo e tudo mais, né? Não fechando uma calçada quando a pessoa tem que passar pela rua, não indo com barulho muito, né? Muito alto até de madrugada, nas festas, nas coisas e tal. Então isso é um respeito que é demonstrado como, até mesmo com maturidade, né? É amor ao próximo, né? Cuidar daqueles, né? Não escandalizar, fazer uma série de coisas que são, né, demonstração de entendimento da palavra, né? Dos cuidados que a gente tem que ter como cristão, né? Porque nós somos sempre vistos por outras pessoas e isso vai influenciar e vai também, né, dar condições para os outros se aproximarem da gente, falar: puxa, eu quero isso para mim, né? É isso que eu quero, né? Então a gente tem que estar sempre crescendo espiritualmente, entendendo, né, a missão nossa, né? O quanto a gente é importante, ou, né, importante no sentido de estar passando, né, o conhecimento que a gente tem. Mas é legal. Isso mesmo. E aí, no próximo bloquinho, né? Porque ele já falou, né? Ele já identificou que a espiritualidade está baixa, a evolução espiritual está baixa. E agora ele vai falar da responsabilidade das pessoas para poder haver esse crescimento. A responsabilidade de quem ensina, né? Bom, o Vilmar quer ler o bloquinho aí, viu? O Vilmar falou que já está 100% aí, né? Agora eu consigo, hein? Do 10 Rapaz, eu vi a necessidade de óculos agora, hein? Do 10 ao 17, vamos lá. Beleza. A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Amém. Muito obrigado, Filmar. Olha, Tenho, depois gostaria que vocês me dessem um... Eu estava lendo aqui, a primeira vez que eu vi nesse texto aqui, lá no 13, o dia ali está com a letra maiúscula. isso, vou explicar. Depois você explica aí, então. Explico. Bom, eu já vou falar, já que você já tocou nesse assunto, mas já falo já rapidinho, né? Porque ele está falando das obras de cada um e que a gente vai ter, a gente vai prestar conta. Né? E ele fala também que o dia aqui está com letra maiúscula, porque ele fala que quando Jesus voltar, quando a gente for prestar conta, virá como fogo, o fogo provará. Aqui está focado nessa questão, por isso que o dia aqui está com letra maiúscula, né? E ele está falando aí que vai ser isso aí, o grande dia do Senhor. E aí que ele está falando que tudo que a gente faz, a gente vai prestar conta, né? E essa obra que a gente vai fazer em cima desse fundamento tem que ver com que material nós estamos utilizando, a gente já vai falar sobre isso. Esse bloquinho é muito bacana, hein? Vamos falar bastante. Esse material que você usou, ele vai ser provado, né? O que você faz, ele vai ser provado. E aí a gente vai ver, né? Lá na frente, a gente vai prestar conta. E outra coisa também, né? Quando ele fala aqui que a obra se queimar, quer dizer, que não for aprovado, for reprovado, vai sofrer o dano. Mas mesmo assim ele fala, mas ele vai ser salvo. Porém, né? A gente vai falar sobre isso sim, tá bom, Vilmar? É só dando essa palhinha aí nesse dia aí, tá bom? Então vamos lá. Ele está falando aqui, né? Quando ele falou da baixa espiritualidade, a gente falou que o tema, o evangelho, a palavra tem que ser única, né? E aí ele vem reforçar isso aqui. A primeira coisa que ele fala é sobre o fundamento. O fundamento é um só. Então ele fala assim, eu lancei o fundamento, né? E as outras pessoas vão edificar nesse fundamento. Então, ele fala, o fundamento ninguém mexe. O fundamento não pode mexer. Então, qual o fundamento? É Jesus. Então ele fala, tudo que a gente for edificar tem que ser nesse fundamento, não tem outro. E aí ele fala que outro edifica, nós, né, serve para todos. Quando ele fala, cada um veja aí como que edifica, mas seja sempre em cima desse fundamento. E aí o que acontece? Se a gente for edificar, ainda que o fundamento esteja correto, mas a gente não tenha esse preparo que a gente acabou de falar no bloquinho anterior, a gente precisa estar preparado, né, para falar de Jesus, para falar sobre o Evangelho. Então, quando ele fala assim, o fundamento foi posto, e aí cada um vai edificar em cima disso, a gente precisa tomar cuidado. Essa responsabilidade que ele vem chamar aqui para a gente. E não é só dos que ensinam, como eu falei, é sobre todos que vão falar sobre
Jesus, sobre o evangelho, todos que for. E aí ele fala dessa edificação, sobre esse fundamento. Aí ele usa aqui umas figuras bacanas, ó, ele fala assim, se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, se é madeira, se é feno, se é palha. Olha só que interessante. Primeiro ele fala do fundamento, que não se mexe. Jesus, o evangelho tem que ser uma coisa só. Agora, quando a gente vai edificar, quando ele vem falar de ouro, prata, pedras preciosas, ele está falando do material. Tá bom. Débora, eu tô vendo. O que você acha melhor a gente explicar aqui para a gente esclarecer melhor essa questão? É do dia? Então, eu não sei se todo mundo entendeu bem o que vocês estavam explicando, sobre o que quer dizer esse dia, esse material que está sendo falado. Eu não sei, eu acho que alguém pode colocar. Tá, o material eu vou falar agora e a gente refala sobre a questão do dia, então. Vou ver se eu uso um linguajar melhor, então. Então, a gente falou assim, Paulo fala, eu lancei o fundamento, é o evangelho, é Jesus. Aí ele fala, quando alguém for edificar, tem que ser sobre esse fundamento. Então, quando a gente for ensinar, quando a gente for falar do evangelho para as pessoas, o fundamento tem que estar resguardado. E aí, quando a gente for desenvolver, for levar essas palavras para as pessoas, a gente tem que ter um preparo. E quando a gente fala ouro, pedra, feno, palha, aí é o material, é o nosso preparo, é como que a gente está edificando, como que a gente está passando isso para as pessoas. Se a gente estiver bem preparado, se a gente estiver fazendo direitinho, a gente está usando ouro, prata ou pedras preciosas, são ferramentas, né, que vão ser provadas e vão ser aprovadas. Mas se a gente for de qualquer jeito, se a gente não estiver usando corretamente a palavra, porque o material nada mais é do que a palavra. A palavra é o material que a gente deve usar, se embasar sempre. A gente não pode fugir muito disso. Como um pastor disse uma vez, a palavra é que foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora, as notas, as explicações, as observações, essas coisas são tudo do homem, mas a palavra é uma só. Então, quando ele fala aqui de que a gente vai usar essa palavra para levar para alguém, a gente pode ter esses materiais que são inferiores, como é o feno, a madeira, a palha. Talvez a gente possa estar despreparadamente passando para alguém para frente de uma forma que não é aprovada. E ele fala que cada um que vai fazer isso, ele precisa, assim, se preparar e para ver que tipo de material ele está usando, que tipo de entendimento ele tem na palavra. Ele é bem preparado? É ouro? É prata? Ele está mal preparado? É feno? É palha? Que quando chegar o dia do Senhor, vamos chamar assim, como disse o Gilmar, quando a gente for prestar conta, o versículo 13 está dizendo assim, ó, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, é assim, tudo que você for fazer, a sua obra vai ser manifesta. Ela vai ser provada. Então, você tem que usar, você tem que se preparar. Você tem que usar ouro, prata, você não pode usar feno, porque você vai ser cobrado. O Vani levantou a mão. Vani, ó, é a Débora, não sei. Marcelino? O Vani. Deixa o Vani falar. É que meu microfone tinha sumido. Acho que... Então, e eu acho que volta um pouco naquilo que o Edgar falou, que não é só falar, né? Não é só você levar a palavra. Porque falar, tem um ditado que fala que falar até papagaio fala, né? Mas tem que ver se você está vivendo isso, né? Se você está testemunhando isso. Porque falar tem muitas pessoas aí no mundo que têm um conhecimento muito grande da Bíblia, mas elas não têm o Espírito Santo, elas não testemunham Deus, elas não têm esse fundamento que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é levar o evangelho para as pessoas. Então, elas levam o conhecimento como palha.
porque elas não estão levando o conhecimento vindo de Deus realmente, é apenas conhecimento. Elas não têm o mover do Espírito, elas não têm aquela comunhão com Deus, e elas não testemunham isso na vida delas. Hoje, muitos falam aí que são cristãos, que servem a Jesus, que isso, que aquilo, só que não dão testemunho disso. Então, é muito mais do que falar, é você viver, é você testemunhar a sua vida, na sua vida, aquilo que você está falando. No que nós fomos lá da Nacional, que teve lá a eleição, o pastor falou sobre a parte mais difícil de fazer discípulos, não é você ensinar a pessoa, é você trazer a pessoa e ela conviver com você. É realmente ela ver como você vive, como você se porta no trânsito, como você se porta no seu dia a dia. Você realmente está vivendo aquilo que você prega? Você realmente está vivendo aquilo que você fala? Então, esse eu acho que é o fundamento. O fundamento é o quê? É você viver aquilo que você fala. É lógico que aí está falando que o fundamento é a palavra de Deus, realmente. Mas você vive essa palavra? Você pode testemunhar essa palavra? Ou você é uma coisa lá na igreja e outra fora? Ou você é legalzinho na igreja com a sua esposa e a hora que chega em casa você quebra o pau, fala um monte, briga com os filhos, faz um monte. Então você está sendo feno. Entendeu? Então, ser o ouro é realmente viver isso daí. É realmente testemunhar, é realmente estar na presença de Deus. As pessoas olharem para você, como o Edgar falou, e ver uma coisa diferente. Não pelo que você fala. Não, mas pelas suas atitudes, pelo aquilo que você é realmente na sua vida. Pelo aquilo que você é. Será que seus vizinhos, quando te veem um cristão? Será que eles veem ou eles veem uma pessoa que fala de Deus, mas age totalmente diferente? Então, eu acho que é muito importante essa parte aí do testemunho. Dani, Fala aí. Tá ouvindo? Dani? Sim. Você me falando sobre isso, você comentando sobre isso, é interessante. Você também, a maneira de viver, né? Quando você tem nesse texto ali, que você receberá, né, esse galardão nesse dia caixa alta que nós vemos aí, né? O dia, né? O dia de Cristo ali, né? O dia que a gente vai ser, né? Vai se encontrar e vai ter né? Esse galardão, ele tem, por exemplo, quando você busca na origem da palavra galardão, você vai ver ali mistos, que no grego lá você vai ter mistos como salário, né? No original, no original da palavra, você vai ter como salário, vai ter como recompensa. Tem outros como você entender essa palavra, é um pouco complexa, mas você pode resumir como um salário, né? E você pode também exemplificar na vida de trabalho. Eu, por exemplo, sempre trabalhei, eu gosto muito daquilo que eu faço, questão de arte, né? Hoje bem menos, mas sempre me envolvi muito com o meu trabalho, gosto muito do que faço, né? E isso daí me dá prazer ao fazer, né? Eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu gosto de ver resultado, eu gosto de ver as coisas acontecendo, né? Eu gosto de ver o resultado daquilo que eu criei, para que as pessoas lá na frente falem, puxa, agora eu consigo vender com isso, as pessoas veem melhor a minha marca, eles veem melhor a minha loja, o meu comércio, né, as minhas coisas, o que eu faço. Então aquilo me dá alegria de ver aquele resultado, né? Mas eu não faço isso para que esse seja o meu galardão. Eu faço isso com alegria. E aí o resultado vai ser o quê? Pessoas felizes, algumas não, porque, né, por questão mesmo pessoais, né? Mas já me fez bem, já é bom isso para mim, né? E lá na frente eu vou ter esse galardão que seria paga por esse trabalho que eu fiz. Mas se eu visar só esse valor, ou só o salário do mês, eu vou ser um funcionário infeliz, né? Porque quando chegar o salário, você vai gastar, vai fazer um monte de coisa, tal, e aquele salário, como diria, né? Vai pulverizar, vai sumir, e você vai ter que trabalhar tudo de novo, e isso vai virar um cansaço na sua vida. Não, fazer com alegria, não, fazer visando esse galardão, né? Visando esse salário, visando essa recompensa, né? Não ser aquele animal que, por ele não ter esse discernimento, ele faz coisas para ganhar o biscoitinho, sabe? Ele não faz porque ele gosta, ele faz porque se ele fizer, ele ganha lá a recompensazinha dele ali, né? Então, às vezes você fala, puxa, mas olha como como ele faz, ele pula, ele vira, passa por dentro disso, pula daquilo e chega num tal lugar,
porque ele gosta. Às vezes ele não quer fazer aquilo, né? Sabe aquele cachorrinho que pula no arco, sai por aqui, vira por lá, tal, e aí ganha um biscoito. Aí você fala, puxa, ele gosta de fazer isso? Às vezes não. Ele sabe que se ele fizer aquilo, ele vai ganhar tal coisa. Então, quando o crente começa a fazer coisas porque vai ter recompensas, isso é muito complicado, no sentido dele visar isso, né? A recompensa dele já está com Cristo, está com Cristo, está fazendo a obra, está no dia a dia falando do Evangelho, isso é a recompensa dele. Esse galardão muito maior, né, no dia, caixa alta lá de Cristo que a gente está vendo aqui, o dia em maiúsculo, né? Esse como diria o pastor, é a perolização da coisa, né? Quando você fala agora é o top do top, né? Mas eu viver em Cristo e fazer a obra dele, trabalhar nela, já é já estou ganhando mais do que mereço, né? Já estou feliz, né? Fazer por alegria e agradar a Deus, né? E não fazer por recompensas, né? E isso vai ser a consequência, né? Ali diz lá que esse receberá o galardão se ele pautar a vida dele em Cristo, né? Ser o alicerce da vida dele. Né? Exatamente. Uhum. E aí, só para a gente finalizar esse bloco, eu até pus aqui, eu enfatizei o 16 e o 17, porque esse bloco aqui, Paulo, ele vem falar sobre a responsabilidade de quem ensina, de quem prega o evangelho, de quem passa o evangelho para as pessoas, né? E ele fala que vai ser cobrado, né? Se você fizer uma boa obra ou não. Mas o fundamento não se mexe. Ele fala aqui, no 16 e 17, que todos nós somos santuários e que o Espírito Santo habita em nós. Então, a gente precisa realmente entender que o santuário de Deus é sagrado. Então, lembra quando ele falou que Deus usa a gente como servo, como um instrumento da obra dele? Então, a gente precisa ser santo, porque nós somos santuário. Então, Deus, ele vai se manifestar através de nós. Então, ele enfatiza isso, que nós, como pessoas, temos sim que nos preparar para ensinar, para passar o evangelho, porque nós somos santuário de Deus e isso é sagrado. Então, é isso que ele termina aqui falando nesse bloquinho. Domingo que vem a gente continua, que é rapidinho para terminar, e a gente faz o capítulo 4, onde ele fecha esse tema, né? Eu vou pedir aqui, pastor Vani. Vamos lá, né? Vamos encerrar. Só mais uma coisinha aqui, a gente tem 4 minutinhos, né? Vou falar bem rápido. O que o Edgar falou aí, que a gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. A nossa comunhão e nossa vida com Deus tem que ser tão plena que você vai falar de Jesus e vai testemunhar sem forçar nada. Vai ser uma coisa tão natural, tão normal, que é igual você respirar. É a mesma coisa. Então, esse fundamento que tem que estar em você é você expressar Deus, é você transpirar Deus de uma maneira que não vai ser uma coisa forçada, não, agora eu tenho que falar de Deus, não. Quando você está em comunhão, quando você realmente se torna ali, né, um santuário de Deus, quando o Espírito Santo está em você, você vai falar de Deus de uma maneira normal. Quando você menos passa, você já está falando, você já está dando testemunho, você está fazendo, porque você tem uma vida de comunhão. E essa vida de comunhão é o estudo, é você ter o conhecimento, mas também uma vida de oração. Porque é a oração que vai te aproximar de Deus. O estudo te traz o conhecimento, mas a aproximação de Deus é a oração. É você jejuar, é você orar. Isso vai te aproximar. Isso que vai fazer você ter mais comunhão com Deus. Então é muito importante sempre estarmos também em oração. Buscar o conhecimento, sim. Porque se não tiver o conhecimento, você não vai saber do que falar. Né? Porque o Espírito Santo te move a falar aquilo que você sabe, aquilo que está em você. Né? Que
fala lá que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você tem que se encher da palavra para que você possa falar. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Não perca hoje às 18h30, nosso culto presencial lá na igreja. Hoje vamos estar com o pastor Valdeci, da igreja de Carapicuíba, vai estar trazendo uma palavra para a gente lá. Não percam, irmãos. Vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento, por essas palavras, por mais esse estudo, Senhor, esse ensinamento. Que possamos, ó Pai, estar colocando, ó Pai, isso nos nossos corações, o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, ó Pai, para que isso entre, ó Pai, permaneça. E, principalmente, possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe nosso culto hoje à noite, que o Senhor possa estar falando conosco também lá no momento do culto, da palavra, do louvor. Leve as pessoas, ó Pai, para que possam ouvir mais de Ti, ó Pai. Que esteja conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus e até a Alô, noite. Né? Adonai. Amém. Alô, Adonai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite. Só reforçando, né, que o pastor não está aqui hoje com a gente, porque ele está pregando na primeira igreja de Carapicuíba. Pastor Vanderlei. Amém. Até mais tarde, então, pessoal. Até mais tarde. Deus abençoe. Ah, Tchau, pessoal. Até mais tarde, irmãos.